Conheci meu marido quando tinha 18 anos. Tivemos uma vida encantadora na universidade, cheia de risos e diversão. Após 5 anos, ele me pediu em casamento e eu aceitei com alegria. Eu estava muito empolgada e queria formar uma família com o Dario, meu marido. No entanto, depois de tentar por tanto tempo e ver que as coisas não estavam dando certo, decidimos procurar um médico. O diagnóstico foi devastador. Ele era estéril e não poderia realizar um dos meus maiores sonhos de ser mãe. Ele ficou arrasado e triste, e eu tentei consolá-lo, mostrando que eu estava ao seu lado, apesar das circunstâncias. Sugeri que poderíamos adotar uma criança e mudar a vida dela, tornando-o muito feliz. Mas Dario recusou essa possibilidade, pois ele queria ter seu próprio filho, sonhava em ensiná-lo a jogar futebol, brincar com ele no parque e muito mais. Não encontrávamos uma solução viável, e para piorar, um domingo à noite, a mãe de Dario faleceu, deixando-o em um estado de melancolia. Meu marido propôs que eu trouxesse seu pai, o Sr. Humberto, para morar conosco temporariamente, enquanto ele se recuperava e reconstruía sua vida. Não tive escolha a não ser concordar, pois Dario estava passando por uma fase difícil, e eu faria qualquer coisa para vê-lo sorrir novamente. No entanto, sempre soube que seria uma má ideia ter meu sogro morando conosco. Nunca concordei em viver com os pais, pois eles costumam se intrometer nos casamentos. Nas primeiras semanas, eu me sentia um pouco desconfortável com a presença constante dele, sempre monitorando minhas ações como se eu devesse prestar contas a Dario. Comentei isso com meu esposo, e ele me disse que era assim que seu pai agia com sua mãe, provavelmente por causa da idade, e talvez ele estivesse tentando superar a parceira de mais de 30 anos de relacionamento. Certa manhã, ao sair do banho, notei a ausência do Sr. Humberto na sala e no quintal. Não dei muita atenção e pensei que ele tinha saído para dar uma volta ou ir à loja. Então fui para o quarto e comecei a me vestir lentamente, como de costume. A surpresa foi minha quando, olhando pelo espelho, vi alguém me observando secretamente do armário. Fui em sua direção e abri a porta abruptamente. A surpresa foi ver meu sogro com as calças abaixadas, segurando seu órgão com a mão e com líquido sobre ele. Para piorar, meu marido entrou no quarto de forma surpreendente, percebendo que já estávamos quase atrasados para o trabalho. Foi um momento extremamente desconfortável em que todos ficamos em silêncio. No carro, o assunto não foi mencionado, e o dia seguiu seu curso. Minha mente estava cheia de pensamentos e inseguranças. Se meu marido não tivesse entrado, eu poderia ter sido vítima de abuso por parte daquele homem que se dizia meu sogro. Alguns dias se passaram e, relembrando a cena vivida, decidi me encontrar com uma amiga e contar o que havia acontecido naquela manhã. Ela sugeriu que eu instalasse câmeras na entrada do quarto para mostrar a meu marido como aquele homem se escondia sem permissão no quarto. Ela me aconselhou a não colocar a câmera dentro do quarto, pois meu marido poderia interpretar a situação de maneira errada. Segui seu conselho e decidi instalar uma câmera apontada diretamente para a porta do quarto. No entanto, estranhamente, nunca consegui pegá-lo em flagrante. Em uma tarde, ele se aproximou de mim para se desculpar, e como não queria causar nenhum problema, não tive escolha a não ser aceitar suas desculpas. A convivência com o Sr. Humberto foi melhorando com o tempo. Nas tardes em que eu estava livre do trabalho, ele se tornou uma pessoa prestativa e começou a conquistar minha confiança. Compartilhamos momentos agradáveis juntos. De repente, comecei a ver meu sogro como um homem maduro, elegante, simpático, encantador e um pouco misterioso. Sentia um leve desejo de conhecê-lo melhor, algo que seria impossível com meu marido devido à sua condição. Analisando detalhadamente as gravações dos vídeos que restaram, percebi que ele me olhava com o mesmo prazer e desejo que meu marido havia perdido e que eu também sentia por ele. Comecei a vê-lo com outros olhos, já não o achava tão velho. Ao saber do desejo que meu sogro sentia por mim, decidi aproveitar uma manhã em que meu marido estava doente e disse a ele que eu o esperaria em casa no final da tarde. Consciente do desejo que meu sogro tinha por mim, tomei um banho, como daquela vez que tudo começou. Ao sair do banheiro, vi o Sr. Humberto sentado no sofá da sala. Então, o persuadi a me acompanhar até o quarto, e ele concordou prontamente. Uma vez lá dentro, sugeri que, em vez de me observar com atenção, ele colocasse as mãos em mim. Eu estava disposta a tudo com ele. O aroma de sabonete, perfume e uma música agradável ao fundo testemunharam aquela manhã romântica com meu sogro. Fiquei tão satisfeita com aquela manhã com o Sr. Humberto que acabei reservando um dia por semana para ter encontros íntimos com ele.
Com o tempo, comecei a sentir culpa e tristeza em relação ao meu marido, pois afinal de contas, ele era uma pessoa maravilhosa e um bom esposo. Eu não sabia o que fazer com minha vida, estava em um beco sem saída. Eu havia me apaixonado pelo meu sogro e sentia afeto pelo meu marido. Eu queria fugir e esquecer tudo o que aconteceu naquela casa, sem ter que dar explicações a ninguém. Tudo teria sido ideal se eu não tivesse tido aquele encontro prazeroso com meu sogro. Um mês se passou, e ao perceber que meu período menstrual não chegava, contei ao meu sogro que aparentemente tinha realizado meu sonho de ser mãe, mas agora não sabia o que fazer. Eu compartilhei meu plano de deixar a casa, ao qual ele se opôs firmemente. Depois de mais algumas semanas, tornou-se impossível esconder. Minha barriga começou a crescer e meu marido, ao descobrir, não teve escolha a não ser me expulsar de casa, junto com seu pai. Ele estava tão decepcionado. Éramos as únicas pessoas em quem ele confiava e tínhamos o decepcionado. Manchamos os lençóis enquanto ele trabalhava arduamente para nós três. Definitivamente sinto uma culpa inegável.